Ainda falando sobre economia, sobre essa questão de dívida pública, quero muito ouvir o senhor sobre a crise nas estatais. As estatais brasileiras federais estão acumulando um prejuízo de 20 bilhões de reais no seu governo. E o caso mais emblemático, mais grave, é o dos Correios. Já são 4 anos seguidos de prejuízo, é um rombo histórico, são 15 bilhões de reais, candidato. A própria direção da estatal diz que parte da crise se deve à baixa qualidade na operação da empresa. Não ter eficiência num setor cada vez mais competitivo significa risco de prejuízo. O senhor considera vender os Correios? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você já era nascido em 1985. Desde 85 o Correio Brasileiro vive crise e alguém quer privatizar o Correio. O Correio é uma empresa muito importante para o Brasil, porque ela está em todos os municípios brasileiros. Obviamente que o Correio, a vítima da crise do Correio é que ele não se adaptou aos novos tempos. Não se adaptou. Surgiu muita empresa de fazer entrega e o Correio ficou na mesmice. Não só a gente está com uma nova administração no Correio, que está com a responsabilidade de fazer o enxugamento que for necessário, sabe, nas contas do Correio. Se for necessário fazer associação com empresa, nós faremos com empresa brasileira ou com empresa estrangeira, porque a gente quer um Correio prestando serviços junto com qualquer outra empresa. O senhor garante, então, que o Correio vai sair dessa crise? Garanto. Vai sair desse rombo, vai sair dessa dívida toda? O senhor não considera vender? Não considera vender, Não então? considero vender o Correio, não considero. Candidato? Eu considero recuperar o Correio, sabe? E para ele prestar serviço de qualidade ao povo brasileiro. A gente vai continuar. Ele menciona o ano 1985, inclusive ele usa aquelas táticas de oratória de colocar sempre o entrevistador encurralado. Então ele vira pro tralha e fala, você já era nascido em 85. E adorei que ele mencionou esse período, porque já que ele mencionou esse período, a gente precisa lembrar que nos anos 80 e 90 nós tínhamos um problema de comunicação justamente porque ela era pública, orelhão, quem aí é do tempo do orelhão, aquele cartãozinho, então aquela ficha, então tinha um problema de comunicação, linhas telefônicas, o telefone fixo, era algo da elite, você realmente precisava ter dinheiro, as contas eram caras, e isso passou a mudar quando a telefonia passou a ser privada. Nós ainda temos um problema no nosso país de privatização por conta da máquina estatal, é um privatizado peronomútil, né? Então tem muita interferência, tem muita regulação, às vezes o capital é dividido, então parte do capital é público e o restante é privado, e aí isso acaba interferindo nos conselhos, nos diretórios dessa empresa, então muitas decisões são tomadas ainda, grande parte por quem está dentro da máquina pública, tem interesses públicos. Então esse que é o problema das privatizações no nosso país. Não que a privatização não funcione, a forma como o Brasil faz a privatização faz com que ela não funcione. Essa parte o presidente Lula, ele omitiu. E aí a gente parte exatamente para o ponto do Correio. Ele mesmo reconhece que existe um problema da forma como os Correios atuam no mundo contemporâneo, não conseguiu se adaptar e não conseguiu mesmo. Correios, bom, primeiro que a gente não usa mais o sistema de cartas, porque a comunicação é eletrônica, então você manda um e-mail, você manda um WhatsApp e você consegue ter essa comunicação. Então a carta já sai desse baralho, né? Quase não é utilizada ali, só para alguns casos muito específicos. Aí você vai para o sistema de entregas. Você consegue comprar hoje, principalmente se você estiver em grandes cidades, você consegue comprar hoje um produto de manhã e no mesmo dia à noite o produto já está na sua casa. Isso movimentou muito o mercado da logística e inclusive ajudou muito as outras empresas privadas, né? Porque você não ajuda somente as que estão vendendo o produto, mas as que estão realmente fazendo ali toda a parte de logística. E chega em qualquer lugar. Inclusive isso é até meme na internet, né? A forma como os Correios entregam os produtos e a forma como uma empresa privada entrega o produto. Empresa privada, quando entrega o produto, tem problema também, claro, porque é isso, a vida tem problema, o mundo não é cor-de-rosa, mas é infinitamente menor em relação ao que o Correio faz, né? O que os Correios realizam aí em termos de entrega. É absurdamente diferente. Então, ele mesmo reconhece o problema. Vale ressaltar que os Correios realizaram aquele show do Gilberto Gil, né? Teve uma grana ali que entrou, tem um rombo bilionário, e esse rombo bilionário está sendo coberto
com dinheiro público também, porque o fiador desse empréstimo para os Correios é a União. A máquina estatal não produz absolutamente nada, portanto não gera renda. Por isso que nós temos que pagar impostos para fazer com que aquilo dali funcione. Então, como ela não gera absolutamente nada, nós que sustentamos os cofres da União, que somos nós que trabalhamos, produzimos e desenvolvemos o país. Então, o fiador, no final das contas, somos nós. Você aí, trabalhador brasileiro, que não consegue ir lá no mercado comprar o pão, ir na padaria comprar o pão e no açougue comprar uma carne. É você que é o fiador da dívida pública, porque todo esse empréstimo para tentar socorrer aí os Correios justamente vem ali do cofre da União, vem com a União como o cara que vai segurar a dívida, que vai falar, não, se der errado eu cubro, fica tranquilo. Então tudo isso é só movimentação de dinheiro público, fora os inúmeros escândalos de corrupção envolvendo o Correio, fora a quantidade de cabide de emprego para ele comportar todos os companheiros, para comportar os camaradas ali da esquerda, os camaradas do PT dentro dessa máquina enorme. Eu sou do time, não é de vender, eu sou do time de exterminar os Correios do nosso país, não serve para absolutamente nada, só para quebrar a sua encomenda. Ô Geise, eu comentei há pouco que o ministro André Mendonça solicitou à Polícia Federal os dados, né, da investigação do Lulinha e demorou 7 meses para eles entregarem. Eu acho que mandaram pelos Correios. É a única explicação. O Cauti sempre mencionava aqui que era interessantíssimo. No final do ano passado, 25, os Correios entraram em greve. Ninguém reparou. Em pleno Natal, nós não reparamos, porque nós simplesmente não utilizamos, não existe. É a coisa mais inútil, essa tal desses Correios, esse é um negócio absurdo, é só para jogar o nosso dinheiro no ralo. E, de novo, para fazer a gente de trouxa. No bom português, me perdoe o português às 11 horas da manhã, mas no bom português é isso, é para fazer o brasileiro de trouxa, de otário, de bobão, de que, olha, eu chego em todos os lugares, tem a agência dos Correios em cidadezinha, porque é mentira, não chega, não funciona, é só cabide de emprego e uma forma de você, de novo, comportar toda a galera ali, toda a turma, todos os companheiros, gastar dinheiro à toa e sinalizar a virtude não serve para nada, para absolutamente nada. Telefone celular, todo mundo tem um na mão, todo mundo consegue fazer uma ligação, todo mundo consegue mandar uma mensagem porque foi privatizado. Bom, eu queria continuar aqui o nosso giro. Boa, temos mais um tempinho, porque na sequência Ivan Kleber, correspondente internacional conosco aqui em Oeste com Elas também, mas tem alguns outros pontos que eu queria trazer. Ludmila, por exemplo, sobre os Correios, estava dando uma puxada aqui atualizada nos números, os Correios fecharam 2025 com um prejuízo financeiro de 8,5 bilhões de reais. Olha esse número, como terá que ser feito para reerguer a empresa estatal. O Brasil tem 117 empresas estatais federais. Se for entrar nas estatais que são controladas por governos e municípios, vai para 400. Mas aí ontem muita gente também comentou, a colega, jornalista, amiga de Renata Vasconcelos, falou que Lula fez mansplaining com ela, interrompeu, tirou a palavra, porque o momento ele fala para Renata, né? Você devia ter começado essa pergunta de uma outra forma, uma jornalista experiente como você. Foi questionado sobre educação, falou sobre o Ceará e os excelentes índices de lá, falou sobre segurança pública, o quanto quer avançar com a PEC da segurança, criar um Ministério da Segurança Pública, receber sim parceria, ajuda de Donald Trump e muitos outros pontinhos que a gente podia ir indo, explorando por aqui, inclusive a economia também, quando ele é cobrado sobre corte de gastos, caso reeleito, ele diz que está tudo normal na economia brasileira e que o problema é a taxa de juros de Roberto Campos de Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, segundo o Lula, né? Como se o Bolsonaro não tivesse ficado só 4 anos, né? O PT tá aí há sei lá quantos anos, mais de uma década, sei lá, se alguém puder fazer a conta, 4 mandatos, né? 2 da Dilma, quer dizer, 1,5 da Dilma, né? 2 do Lula, Lula 1, Lula 2 e agora terminando o Lula 3. Então, assim, mas são muitos mandatos e ele bota a culpa no Bolsonaro, que só teve um, e que mesmo assim mal conseguiu governar porque ele foi boicotado o tempo inteiro pelo STF. Eu queria fazer um comentário sobre a questão dos Correios aí. Ele fica tentando salvar os Correios. Veja bem, se você compara o serviço de entrega dos Correios com as entregas das outras empresas, né? Aí botar aí na tela um caminhão dos Correios aí de entrega de Sedex e tal. Olha a infraestrutura enorme
que essa empresa tem e não consegue obter lucro mais, já é uma empresa deficitária. E eles mantêm uma exclusividade, um privilégio em matéria postal. Então, o envio de cartas, correspondências, ainda é feito de forma exclusiva pelos Correios. O que as outras empresas podem fazer é entregar encomendas. Então, você tem aí Mercado Livre, Amazon, você não recebe mais pelos Correios, né? Você recebe por outras empresas de entrega. Então, eles ficam mantendo ali uma exclusividade do serviço postal que, para mim, também não se justifica. Né? Por que não abre o serviço postal para qualquer empresa levar a sua correspondência, levar o seu documento de um lugar para outro? Tem mais coisas que não tem uma explicação. Então, eles ficam agarrados ali, né, como se fosse um orgulho nacional, os nossos Correios. Mas por quê? Já não se justifica mais. Então, precisa abrir também um pouquinho a mente e ver se já não é o caso de encerrar o funcionamento dos Correios e passar esse serviço para as demais empresas que estão sendo muito mais eficientes na prestação de serviço ao consumidor do que a estatal. Assim, lamento, né, o Correios, né, todo mundo tem essa lembrança até sentimental dos Correios. Na época, quando era criança, não existia essa, né, quantidade de entregadoras, de empresas de distribuição, de entrega, mas acabou, acho que foi um tempo que acabou e eles estão agarrados ali, sem querer admitir que isso aconteceu, infelizmente. Pois é, desastre total a situação dos Correios, ainda tomaram a culpa aí, Lula falou, culpa deles que não conseguiram se modernizar desde 85, essa foto aí, Paula Camacho mandou pra gente no grupo, exibir aqui no programa também, Lula salvou, Haddad quebrou, uma faixa estendida em um protesto. Paula, devolvo para você, dizendo que ainda por cima Lula disse também ontem que tirou o Brasil da fome 2 vezes já, que a missão dele na última eleição, campanha, foi cumprida, que foi de tirar todo brasileiro da fome, que todo brasileiro tem café da manhã, almoço e jantar, graças a ele, e que agora, então, é a vez dele investir, agora sim, em educação, também tecnologia, IA em língua portuguesa e terras raras. Você fica aí zoando, mas o Lula tirou ao menos 2 pessoas da pobreza, que foi a senhora Janja da Silva e a senhora Roberta Luxemburgo. Pelo menos elas, eu garanto que estão vivendo muito bem. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é 0 gordura, 0 óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.